Torce para Messi. Pequeiroz, bom dia, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto Barros. Bom dia, ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200 AM. Bom dia, Pequeiroz. Bom dia a todos os ouvintes, né? Pequeiroz, a gente tem uma série de temas aí, mas essa semana me chamou a atenção, não sei se você viu, esse caso do policial foi punido por criticar o governador. Você está atento a esse caso, Pequeiroz? Sim, eu acompanhei desde a época, né, que abriu o inquérito, né? Manifestações. Pronto, chamou a atenção, né, Pequeiroz? A questão da liberdade de expressão vai para o ralo, né? O cara vai ficar 3 meses preso simplesmente porque fez uma crítica ao governador, e não foi uma crítica desrespeitosa, viu, Pequeiroz? Não tinha palavra de baixo escalão, eu li aqui a crítica, não tinha palavra, ele reclamava pela falta de estrutura, falta de gasolina das viaturas da região que ele trabalhava, né? E fazendo uma crítica de falta de estrutura, e devido a isso vai ser punido, né? A liberdade de expressão fica onde, hein, Pequeiroz, no caso desses? Roberto, eu já disse aqui outras vezes e vou repetir. E vou repetir sempre, né? Enquanto vida eu tiver. Ser militar nesse país chamado Brasil, por conta lá da mágoa, né, do passado, em que os militares, na época do chumbo, maltrataram demais algumas pessoas que hoje estão no poder, eram jovens, né, jovens liberais que, me parece, foram reprimidos pelo regime, e hoje, pasme você, essas pessoas estão no poder. E eu entendo que, como forma de vingança, né, é uma vingança, e isso a gente vê claramente nas entrelinhas da Constituição Federal, quando os militares foram tolhidos expressamente de muitos direitos que qualquer outro brasileiro tem. Então, ser militar é complicado. Então, a gente sabe, né, que muitas vezes o militar pode até ter vontade, né, de expressar um sentimento, né, fazer uma crítica construtiva, mas os institutos castrenses, né, draconianos, nos prega essa situação, tá? Se fosse outra pessoa, outro segmento da sociedade, seria recepcionado como denúncia, né? Isso. Porque o que ele falou, pelo menos é o que está escrito nas matérias e no processo, o que ele fez foi comentar sobre um fato que estava ocorrendo. E que foi de conhecimento de muita gente, mas por serem militares, todo mundo optou por ficar em silêncio. Mas são esses momentos em que, por questão de falta de gestão planejada, o Estado deixa, sim, realmente de dar aos gestores das unidades para suas viaturas combustível a contento, né? Tem momentos em que, inclusive, a gente vê, pela experiência que a gente tem, que é pedido pelos comandantes para que as viaturas fiquem em ponto fixo, como chama de PB. Isso. Ali é meramente para fins de economizar combustível. Porque se uma viatura dessa ficar rodando 24 horas, eles entendem que o consumo de combustível, obviamente, nós também sabemos, será muito alto, e o Estado não tem como, em dado momento, arcar com essa responsabilidade. Então, assim, eu achei que não estou aqui para julgar ninguém que julgou ele, mas eu penso que, nesse caso, deveria ter o magistrado e o representante do Ministério Público ter recomendado uma punição disciplinar. Sim, leve, já né? visto que está escrito nos nossos institutos que não pode o militar fazer qualquer tipo de comentário político partidário ou contra os superiores, né? No caso, o governo do Estado ou o governador do Estado, para a Constituição, é o comandante supremo das tropas, né? Isso. O presidente das tropas federais, e o governador comandante da sua respectiva polícia, né? De cada estado. Então, é aquelas coisas que a gente tem que mudar, mas são mudanças que vai levar muito tempo, porque esse povo que está aí nas gestões, geralmente são pessoas que eu já falei, vou repetir, por algum motivo tiveram seus direitos reprimidos no passado e hoje estão aproveitando a oportunidade para vingar-se, né, desse efetivo que hoje está aí a dispor da
da sociedade. É porque imagina a situação do cara. Não, eu vou ficar 3 meses preso lá no presídio militar porque fiz uma crítica ao governador. Acho assim meio... Porque tentou contribuir com a sociedade, E né? o pior que é, né? Porque ele fez uma A gente pode denúncia. interpretar isso como uma contribuição que ele quis dar. Ele quis, né, levar as redes sociais, que estava faltando combustível num determinado município, e ao invés disso ser recepcionado como uma contribuição, Isso. foi recepcionado como uma crítica, né, Até porque, maldosa Pequeiroz, contra o governador. Até porque, Cada Pequeiroz, pessoa interpreta as coisas como acha melhor. até porque, Pequeiroz, ele não tem acesso ao governador, né? Porque ele tem acesso à rede social dele. O governador, né, pelo menos esse que entregou o cargo no dia 2, ele toda terça-feira tinha, né, aquela oportunidade dele vir ao povo através das redes. Claro que nem tudo que se postava lá era recepcionado, né? Porque eu, particularmente, fiz umas postagens por lá, né, sugerindo algumas coisas, mas nunca a mim foi dado nenhum retorno. Pequeiroz, outra situação que chamou a atenção, e a gente pode tratar disso, e é exatamente na mesma linha, né? Uma decisão recente do STF, que a gente ficou de comentar até outro tempo, mas não deu porque houve eventos nas últimas 2 semanas que impediram da gente comentar, foi aquela decisão das prisões disciplinares que o STF tomou, né, Pequeiroz? Eu acho que isso aí impacta diretamente no policial militar e até liga com o tema que a gente estava falando, né? Contextualize aí para os ouvintes, principalmente para os associados da entidade, das Pramesse, já que viram o podcast, o que aconteceu que o STF decidiu retornar com a prisão disciplinar, como foi essa decisão? Roberto, eu entendo que você foi muito sábio em trazer essa matéria, porque isso está causando um pandemônio no meio das tropas, né? Eu sou vice-presidente da Federação Nacional de Praças. Eu cometi esse equívoco de falar associação, porque até o ano passado era associação. A gente converteu para a Federação Nacional para fim de exatamente ter acesso a peticionamento junto ao STF. Mas, Roberto, deixa eu te falar uma coisa para os ouvintes também. Está havendo aí uma interpretação equivocada do que o STF está julgando. O STF está julgando não é o fato do militar ser levado à prisão por razões disciplinares, né? Inclusive esse tema já foi aqui, eu me lembro que quando eu estreiei aqui no programa, acho que já tem aí uns bons quase 2 anos, eu até disse assim, já imaginou, Márcio, se o Roberto tivesse chegado atrasado aí na rádio, você dissesse, Roberto, considere-se preso, vá ali, se tranque ali naquela cela ali, fique ali preso ali. Né? Eu fiz uma brincadeira na época, está com uns 2 anos. Mas o que está o STF discutindo é o vício da forma, Roberto. Deixa eu interpretar o que é vício de forma. O problema é que quem propôs essa lei foi um parlamentar congressista, no caso, nosso querido amigo, inclusive particular, subtenente Gonzaga, que é deputado federal pelo estado das Minas Gerais. E a minha ligação do Gonzaga com ele é exatamente por conta da Federação Nacional de Praças, porque nós somos fundadores dela, né? Na época, Gonzaga, em 2007, Gonzaga era presidente da ASPRA, lá nas Minas Gerais, e eu presidente das Pramesse no Ceará. Então nós nos reunimos lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e lá nós fundamos a Associação Nacional de Praças. Então a minha relação com Gonzaga ela é muito, muito próxima. E nós batalhamos muito para que fosse extinto a prisão disciplinar nos códigos disciplinares estaduais, para que um policial militar, né, que é uma pessoa tão dada com a sociedade, que busca ali, né, a manutenção do bem-estar de todos, do seu patrimônio, da sua vida, por razões administrativas, como chegar atrasado, falar um pouco mais alto, né, com o superior ali na hora que está emocionado, o coturno sujo, enfim, essas coisas que são puramente tratadas de forma administrativa, levar o homem à prisão. A prisão mesmo, ao xadrez, né? E nós ainda achamos que isso é uma aberração, tá? Então o Gonzaga preparou um projeto de lei
trabalhamos muito. Eu lembro que na época que o Eunício Oliveira era presidente do Senado, nós fomos lá umas boas 3 vezes lá, pediu o presidente Eunício que colocasse em pauta a votação daquilo e tal, que a Câmara já tinha aprovado. Enfim, acabou saindo a lei. Mas acontece que alguns governadores, orientados por suas procuradorias, não se conformava, né, em ver essa questão da prisão ser extinta dos códigos disciplinares, alegando que vão perder o controle da tropa, o que isso é carochinha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, enfim, o Gonzaga, por ser um congressista, não tinha, segundo o STF, essa competência, né, essa prerrogativa de propor essa lei, mesmo tendo o presidente sancionado, né, que poderia dizer assim, mas o presidente não sancionou, então ele concordou. O STF entende que, por ser uma matéria de regra geral, né, da lei orgânica, quem deve propor essa matéria inicialmente é o presidente da República, né, aquelas questões em que são aquelas matérias que são de exclusividade, né, do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Então, se o presidente hoje pegar o mesmo projeto e mandar para o Congresso, aí ela deixa de ser inconstitucional, né, porque não houve vício. Então, se o ouvinte está entendendo, deixa eu dizer de novo, mais simples. Não pode um congressista, quer seja deputado federal ou senador, propor o fim da prisão disciplinar dos militares. Essa iniciativa tem que ser do presidente da República, tá? Então eu espero que aí tenha ficado muito bem claro. Com relação à questão da prisão, os ministros entendem sim que realmente pode acontecer o fim delas, desde que a lei venha pelo caminho correto e não pelo caminho torto, como foi a iniciativa do Gonzaga, que foi recepcionado por todo o Congresso, Câmara e Senado, e sancionado pelo presidente da República. E o único governador, que inclusive foi engraçado, olha, como esse mundo dá muitas voltas. O Estado que pediu para que isso fosse inconstitucional é exatamente o Estado que é um câncer na segurança pública brasileira, que é o Rio de Janeiro. E que o autor do pedido foi afastado do governo, né, foi aplicado o impeachment dele por corrupção. Então, assim, às vezes as coisas vêm de uma forma que a gente não compreende. Porque se fosse uma pessoa, né, de boa fé, que tivesse uma gestão bem avaliada, um Estado pacífico e tal, mas, enfim, prende-se os militares na prisão e solta-se os traficantes carioca, né? Perfeito, concordo. Em gênero, número e grau, pequeno. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro? Roberto, aproveitando a oportunidade que está falando de leis nacionais, né, como o caso essa do Gonzaga, que está sendo posta em xeque, estamos tendo derrotas no Congresso. Inclusive, eu quero até alertar que a gente está, então, aproveitando o princípio da oportunidade e pedindo, né, a NASPRA, né, a Federação Nacional de Praças, vai construir o mesmo projeto e vai encaminhar o Planalto Central, né, para ver se a gente convence o Planalto a encaminhar o mesmo projeto, sendo que por iniciativa deles, né, eles que devem encaminhar, para ver se a gente consegue salvar isso. Enquanto isso, só para concluir que faltou um detalhe importante que os ministros estão trazendo nas suas falas, e eu não falei aqui, que é a questão da leis estaduais. A Constituição, no seu artigo 142, que fala lá no inciso 10, ele diz que a lei estadual é que irá tratar sobre ingresso, transferência para inatividade, remuneração, direitos, deveres e outras situações, né, relativas aos militares. Então, se um governador de estado quiser excluir a prisão disciplinar, como foi o caso das Minas Gerais, lá em 2001, que está aí com seus bons 11 anos, né, que Minas Gerais já não tem mais a prisão disciplinar. Então, isso é uma questão que pode ser, né, eu queria que, caso a assessoria de comunicação da excelentíssima senhora governadora Isolda Sela esteja nos ouvindo, ou aqui agora ao vivo, ou no podcast mais tarde, ou no dia seguinte, a própria governadora do Ceará, a exemplo, poderia encaminhar um projeto para a Assembleia aqui do Estado, dizendo que doravante, né, daqui para frente, os militares cearenses não serão mais levados à prisão por razões disciplinares.
né? E aí é bom que deixe bem claro, Roberto, que o que a gente está discutindo aqui é questão disciplinar. Não é Sim. crime tipificado em lei. Sim, Claro que sim. os militares continuarão sendo levados à prisão quando vierem a cometer algum crime, né? Ou por flagrante delito, ou por apuração em processo criminal em que seja ele dado o direito de ampla defesa contraditória. Então, a sociedade cearense entenda que o que a gente está pedindo aqui a ela, a sociedade, né? É o fim da prisão disciplinar. É aquela em que o homem é levado para a prisão por questões de interpretações do trabalho e não dos crimes. Os crimes, sim, deve ser continuar o homem sendo a ele dado a pena que entender o magistrado. Embora a gente acabou de questionar essa aí do colega que foi dar sua contribuição para melhorar o aparelhamento, né, logístico, como no caso combustível, acabou sendo penalizado por crime, né? Mas é isso. Eu quero aqui agradecer de coração a todos os ouvintes do programa Contraponto. Eu vi o Márcio aí relacionando as pessoas que irão já falar também, então eu vou resumir hoje minha fala por aqui para que os outros também tenham uma oportunidade igual de também se dirigir aos ouvintes do programa Contraponto e da Rádio Clube 1200.